Será que eu vou deixar o meu filho ler esse livro? Ai, não sei, esse título não gostei muito. Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Tem muitos pais que têm essa preocupação no livro que seu filho escolheu. O filho veio para casa com um determinado livro, a escola pediu um livro para ler, e aí você está diante daquele livro e está na dúvida se vai deixar o seu filho ler essa história ou não. Talvez você não gostou muito do título, talvez a capa não foi interessante, o assunto não lhe chamou atenção, ou chamou atenção sim, você não quer que ele leia. E agora? Vai deixar ou não vai deixar? É muito importante refletir sobre isso e nós vamos refletir sobre isso nesse vídeo. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like aqui, é muito importante para mim. Deixe também aqui nas mensagens uma mensagem para mim, se você gostou desse vídeo ou não, se foi importante. E se foi importante para você, compartilhe com outros pais. Certamente vai ser importante para eles também. Então, hoje nós vamos tratar sobre isso. Será que eu vou deixar o meu filho ler aquele livro? Olha só, aqui em casa já aconteceu isso. Minha filha veio para casa com um determinado livro que ela comprou numa feira do livro, por exemplo. Eu dei uma olhada no livro, li a história e eu cheguei à conclusão, junto com meu marido, que ela ainda não era madura o suficiente para ler aquela história. Então eu conversei com a minha filha e disse para ela que ela teria que esperar um pouquinho. Quando ela fosse um pouquinho mais madura, aí sim ela ia compreender aquela história, porque ali tinha um assunto que ela ainda não compreendia, que ela ainda não vivia, que ela não falava muito a respeito, que ainda não era para a idade dela. Pronto. Ela compreendeu, nós guardamos o livro. Algum tempo depois, mais tarde, né, quando ela já estava com um pouquinho mais de idade, ela foi buscar aquele livro e ela leu a história numa boa. E isso pode acontecer com você ali na sua casa também. E nós, pais, temos sim o direito de olharmos os livros que os nossos filhos estão lendo, verificar se é uma boa leitura ou não. Mas nós temos que ter cuidado em relação a isso. E eu vou lhe dizer por quê. Às vezes, nós olhamos para um determinado livro, olhamos para o título, para a capa, lemos assim o resuminho do livro e não gostamos. E aí proibimos. Mas essa proibição fica vazia. Não se explica por quê. Não se constrói do porquê. Simplesmente é proibido e ponto final. E isso pode vir a desmotivar o seu filho à leitura. Se ele tem vontade de ler aquele livro e você proíbe sem dizer porquê, ele pode não querer mais buscar outro livro para ler com medo. Medo de frustrar você, medo de ele ter passado por bobo, né? Tem tantos talvez, mas o fato é que uma atitude como essa, vazia, pode ser muito prejudicial. Pode fazer o contrário do que você quer. Você quer formar um filho leitor, mas essa atitude pode fazer o contrário, ele se afasta. Se afasta. Às vezes, tem até escolas que acabam proibindo um determinado livro porque uma mãe ou um pai veio colocar que não gostou de uma determinada situação que aconteceu na história e a escola retira o livro. Sim, o pai, a mãe, a própria escola tem todo o direito e o dever de prestar atenção ao que os filhos e alunos vão ler. Mas é preciso saber do que se trata realmente a história. Do início ao final. Não pegar nuances apenas vagas e tirar uma conclusão. Certa vez, nossa filha estudava numa escola que
teve essa atitude de retirar os livros de uma turma por conta de algo que uma mãe ou um pai, eu não lembro bem agora, não gostou da história, porque tinha acontecido alguma coisa, estava acontecendo alguma coisa na realidade, né? Então, retiraram o livro, recolheram o livro. Minha filha fazia parte da turma e ela não devolveu o livro. Primeiro, porque nós já tínhamos, né, ela já tinha riscado o livro, porque ela sublinha o livro quando ela gosta de uma parte, né? Ela já tinha lido todo o livro. E o mais importante, eu não devolveria e não devolvi porque nós construímos a partir dessa leitura. Nós conversamos muito, relacionamos muito com o que estava acontecendo na realidade e isso só serviu para ampliar os conhecimentos de mundo que ela tem. Retirar um livro porque tem um tema polêmico, proibir, não constrói. O que constrói, mãe, o que constrói, pai, é deixar que seu filho leia e a partir daquilo conversar com ele, refletir com ele, trazer isso para a realidade. Muitos pais têm medo que seus filhos acabem sendo influenciados pelaquilo que está acontecendo na história. Ah, meu filho vai se tornar um ladrão, meu filho vai se tornar um assassino, meu filho vai fazer maldade. Quando na verdade isso não acontece. O que acontece é o seu filho viver com esse personagem e sentir isso dentro dessa história. As histórias, elas nos dão essa oportunidade de viajarmos para outro lugar, sermos outros, vivermos o que esses outros vivem. E a partir disso que nós estamos vivendo, nós vamos refletir sobre aquilo lá. Muito pelo contrário, seu filho vai pensar sobre o que está acontecendo na história, ele vai sentir na pele junto com aquele personagem. E vai querer fazer diferente. E o mais bacana é quando você tem essa abertura de conversar com seu filho. E essa abertura de conversar sobre seu filho, sobre aquele livro que ele vai trazer, isso só acontece quando você conquista essa abertura. Se conecta com seu filho. E isso acontece ouvindo, valorizando as suas falas, respeitando. Se o seu filho vem com um livro e ele lê esse livro e quer falar com você sobre esse livro, esteja ali e fale com ele, porque vai vir muito mais, não vai ser só a história do livro. Isso se mistura com a nossa história e ele traz coisas dele. E você vai conhecer mais o seu filho, vai descobrir coisas sobre o seu filho. Vai descobrir. Então, antes de retirar o livro de uma turma, antes de proibir o livro que o seu filho quer ler, conheça a história inteira. Porque uma história sempre, uma boa história, uma boa literatura sempre tem um início, um meio, um fim. Inicia, acontece uma situação, tem um problema ali e isso se resolve de alguma forma. E o seu filho se identifica com esses personagens, com essa situação. Eles vão à procura daquilo que eles precisam, que eles necessitam naquele momento. É isso que seu filho está fazendo. Se ele está trazendo um livro para casa, é porque ele deseja, ele sente necessidade, ele precisa. E ali tem um personagem que é parecido com ele, que vive uma mesma situação. Ele precisa disso para construir a sua própria identidade. Tem pais que não gostam que seus filhos leiam, por exemplo, essa coleção aqui, Diário de um Banana. Né? Tirei aqui um, para que vocês possam ver. Eu já ouvi muitos pais dizendo que não gostam que seus filhos leem essa coleção, que não é uma boa literatura, que não querem que seus filhos virem uns bananas que nem o personagem. Sim, eu já ouvi.
E muitos pais têm razão em alguns detalhes, como por exemplo, não é uma literatura profunda, né? É uma história mais superficial, tem um personagem que vive situações, mas tem muito adolescente, pré-adolescente principalmente, que quer ler esse livro, sabe por quê? Porque ali dentro dessa história tem um pré-adolescente assim como ele, que vive situações constrangedoras, e que aqui o personagem vive e descobre uma forma de resolver, de passar por isso. E esses pré-adolescentes vão procurando histórias como essa porque eles vivem isso. Eles não querem passar vergonha, eles não querem pagar mico. E às vezes eles pagam, né? E aí ali dentro tem algumas situações que o seu filho se identifica. E se você tem a oportunidade de conversar sobre essa história com seu filho, sobre isso que ele está lendo, melhor ainda. É o momento de conversar com seu filho. Se tem alguma palavra ali que você não gostou muito, é o momento de falar sobre isso. Minha filha leu toda essa coleção. Ela não saiu por aí falando essas palavras que ela leu. A minha filha não se transformou numa banana, como muitos pais às vezes têm medo, né? Ah, meu filho vai se tornar um bobo, vai deixar todo mundo fazer o que bem entender com ele. Não. A minha filha só viveu com esse personagem porque naquele momento ela sentia necessidade disso. E nós conversamos sobre essas situações. E isso foi muito importante. Essa conexão, a gente começou a ter mais afinidade com a nossa filha, conversando sobre esses assuntos. Hoje ela tem 16 anos, ela leu quando ela tinha 12. Hoje ela tem 16 anos, olha para essa coleção que está guardada, porque a gente guarda, né? Todos os nossos livros estão nas nossas estantes para a gente ler, reler, emprestar. E ela olha e diz, meu Deus, mãe, como eu consegui ler isso? Hoje isso não faz mais sentido para ela, mas na época fazia. Hoje ela tem um eu leitor muito mais apurado. Ela é muito mais seletiva no que ela lê. E ela está numa outra fase, numa outra idade, tem outros desejos, outras necessidades. Então, se você, mãe, se você, pai, está agora passando por uma situação parecida, está com um livro e não sabe se o seu filho pode ler esse livro ou não, se você vai deixar, se vai fazer bem ou não, a primeira coisa que eu sugiro para você é que leia essa história antes. E aí, a partir disso, você pode tirar as suas conclusões, mas não tire as conclusões tentando impedir que o seu filho leia sobre situações polêmicas, que ele descubra ali uma palavra que não é legal. Não tire por causa disso. Isso é uma forma de você aproveitar para se conectar ainda mais. Falar sobre os temas polêmicos, sobre as palavras que vocês não gostam tanto, palavrões, né, às vezes. É assim que nós ensinamos os nossos filhos, é assim que nós construímos, é assim que eles vão amadurecendo, que eles vão entendendo, que eles vão se tornando seres melhores, e eles não vão saindo, fazendo o que tem ali naquele livro que aquele personagem fez. Não, eles já viveram isso ali. Mas eles vão se tornar melhores no que eles são. Como é o seu filho? Como é o seu filho? Você sabe como é o seu filho, você educou o seu filho, você sabe que ele é um garoto, uma garota boa, garoto bom. Então, antes de proibir, leia, preste atenção. E se você realmente acha que não é a hora, explique para ele, argumente, diga por quê. E combine com ele em ler em outro momento. Mas não proíba por proibir, deixando isso no ar vago. Ou ele vai ler escondido, ou ele não vai querer ler. E pior, ele se afasta
de você, de você. Ele não quer mais falar sobre o texto, sobre o livro, porque ele tem medo. Ele não quer frustrar, ele não quer aborrecer. Faça isso. Faça isso, mãe. Faça isso, pai. Se você tem dúvida naquele livro, se você tem dúvida se aquele livro é um bom livro para o seu filho. E assim eu cheguei no final de mais um vídeo. Vou lhe convidar para assistir outros tantos que eu coloco no meu canal no YouTube, também no Instagram, no Facebook, sempre com essa intenção, ajudar pais a formar filhos leitores. Um abraço apertado e nos encontramos na próxima conversa. Tchau, tchau!